criação, no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Muito bem, Deus abençoe a todos. Vamos seguindo aqui com fé em nosso momento devocional. Hoje, capítulo de Josué 7, 8 e 9 e Marcos, capítulo 15, verso 1 ao 25. 7, 8 e 9 de Josué, que diz assim: o pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas, que no capítulo anterior nós vemos. Houve a destruição de Jericó e Deus falou que não era para levar nada daquele lugar, a não ser aquilo que ele havia permitido, né? Que era a vitória dos despojos ali, né? O simbolismo da conquista. Só que houve algo que nós vamos tirar uma grande lição. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas, e a ira do Senhor acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou-lhes homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram a Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Eles olharam para Ai e falaram assim: ali, visto que nós vencemos a Jericó, Ai é algo muito simples. O povo está cansado, não precisamos levar todo o povo, não. Envie 1 ou 2, 3 mil homens para atacá-lo. Quer dizer, poupa a maioria, envia a minoria, porque esse inimigo agora ele é menor, então nós vamos vencer ele facilmente. Aqui nós tiramos uma lição: não subestime o inimigo, não subestime. Continue naquilo que, como se diz no dia a dia, né? Time que está ganhando não se mexe. Então, se venceram até ali com todo o povo, por que diminuir agora? Porque eles estavam aqui agora, precisavam de uma lição. Estavam se achando já invencíveis e ao mesmo tempo subestimaram o inimigo. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram à fuga, chegando a matar 36 deles. Olha só, subestimaram. É aquilo que a gente sempre diz: 1% para o diabo vale mais do que 99% para Deus, irmãos. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Se abateu, né? Eles não entenderam nada. Como que a gente perdeu para isso? É como um grande homem, né, um adulto, tomar a costa de uma criança. Então Josué, com a autoridade de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou, escondeu e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã. Pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês.
Vocês não conseguirão resistir aos inimigos enquanto não as retirarem. Quer dizer, tinha algo que não agradava a Deus ali, né? Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será destruído. Vamos ver, né? Será queimado no fogo com tudo o que lhes pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Veja bem, naquele tempo, gente, o povo era morto mesmo, né? Era fulminado. E um ou outro doido lá não tinha temor. Imagina hoje que as consequências não são iguais. Tem muita gente aí metendo o pé. Verso 16. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu Zeraías. Fez o clã dos Zeraías vir à frente, família por família, e escolhido o Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me, o que você fez? Não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade, que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, escondi eles no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué então enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro e seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhes pertence, ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça a você. E todo Israel apedrejou. Depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles foram no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó. É assim que muitas das vezes, irmãos, às vezes passamos uma fase difícil e vencemos, conseguimos superar, entramos numa zona mais de conforto e esquecemos de continuar lutando da mesma forma, nos comportando, vivendo, pensando, agindo, congregando, sendo fiel a Deus do mesmo jeito. Às vezes nós nos damos direitos que não temos, por isso que muitas coisas voltam de novo, por isso que outros tropeços vêm. Então aqui, olha o que Deus falou: você vai vencer Ai do mesmo jeito que venceu Jericó. Eles não precisavam ter passado pela derrota, não precisavam ter passado pela vergonha, pela perda, pelo prejuízo, não precisava ter interrompido o processo que Deus estava fazendo. Se eles tivessem agido do mesmo jeito que agiram lá atrás, do mesmo jeito Deus tinha dado a vitória. Por quê? Porque agora voltado lá atrás para fazer o que fizeram a Jericó. E agora Deus vai dar para eles a vitória como deu a Jericó. Então fica uma lição para nós. Verso 3. Então Josué e todo o exército prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade. Pois dirão: estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugido, vocês sairão de emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, as entregará em nossas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo.
Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens e ele e os líderes de Israel. Partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separara da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, aí a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição. Naquela noite Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apresentaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entreguei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo na sua posição, entraram na cidade, tomaram-na depressa e incendiaram-na. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens de ambos homens das emboscadas tinham tomado a cidade, e que desta subia a fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes, nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinha perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e do despojo daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo, eterno monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a noite, até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirasse o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade, e que sobre ele erguesse um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o constituiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras não lavrarás, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifício de comunhão. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todos Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes e os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados a arca da aliança do Senhor diante dos sacerdotes levitas, e carregavam. Metade do povo estava em pé defronte do monte Gerizim e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas da Cefelá, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano, eram os reis dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Quer dizer, entenderam que se eles não tivessem uma aliança, todos eles morreriam. Só que mesmo assim não adiantou nada.
Contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiram roupas velhas. Todos os pães no suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué do acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês e de onde vêm? Eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele e tudo o que ele fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Juntem provisões para a viagem. Vão encontrar-se com eles e digam-lhes: Somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. As nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Queriote-Beerote, Quiriate-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queimou-se contra os líderes, que lhes responderam: Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia nós o trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: Eles ficarão vivos, mas serão lenhadores, carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: Por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade viviam perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: Os seus servos ficaram sabendo como o Senhor e seu Deus ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que lhe parecer bem e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matasse, mas naquele dia fez os gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade, para o altar do Senhor no local que o Senhor escolhesse, até eu que eles são até o dia de hoje. Capítulo 15 de Marcos, versículo 1 ao 25. Jesus diante de Pilatos. Vamos lá. De manhã cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas estão te acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. O homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado a Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos.
E então gritaram: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Política, né, gente? Melhor fazer o que agrada ao povo do que o que é certo. Melhor fazer aquilo que traz fama, traz envolvimento social, me faz importante do que aquilo que é o correto, né? E isso hoje chegou dentro dos altares, dentro das igrejas. É mais fácil eu pregar o que agrada a multidão para eu ser abraçado e amado do que eu pregar a verdade para eles serem libertos e muitos não gostarem de mim. Mas se esquecem que um dia todos iremos nos chegar diante do Senhor e prestar conta. E aí, aqueles que foram levantados para pregar, para falar o que deveriam falar, como pais que deveriam corrigir e educar os seus filhos, vão ser cobrados com muito mais rigor. Deus não nos chamou para ser importantes e famosos. Deus nos chamou para ser úteis em suas mãos. Os soldados levaram os seus para dentro do palácio, isto é, o Petrônio, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não a bebeu. Tem tradução que diz vinagre. É um vinho azedo, né? E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na crucificação contra ele: o Rei dos Judeus. E aqui nós paramos e amanhã continuamos. Essa é a nossa mensagem de hoje, gente. Vamos caminhar firme, vamos para lá, vamos romper na certeza de que Deus ele cuida de nós. Amém? Fiquem na paz.